Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 3, versos do 1 ao 12. Tiago 3, do 1 ao 12. Amém? Diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. E a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua santa presença, Senhor, queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Queremos Te agradecer, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pela Tua misericórdia, Pai, que tem sido conosco sempre. Ó Senhor, também nesse momento queremos Te pedir que o Senhor tome cativo cada mente e cada coração nesse momento, para que Tua palavra possa fazer toda a diferença na vida de todos que aqui estão e que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Ó Senhor, também perdoa os nossos pecados, que são muitos. Tende misericórdia de nós, Pai. E também, Pai, nos ajuda a transmitir tudo quanto o Senhor deseja. E que tudo que seja falado aqui seja aquilo que o Senhor queira falar à Tua igreja. Não seja o pastor Carlos a falar, mas seja Tu, Senhor, a falar com a Tua igreja através dele nessa noite. E falar com ele também. E assim nós Te oramos, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O título da mensagem é O Perigo da Língua Sem Controle. Amados, certamente o falar é um tema muito importante para Tiago em sua carta. Nós vemos que ele vai fazer menção
ao assunto em todos os capítulos. No capítulo 1, ele faz menção no verso 19 e no verso 26. No capítulo 2, ele faz menção no verso 3, no verso 12, no verso 14 e também no 16. No 3, do 1 ao 12, como lemos agora. No 4, ele vai falar no verso 11. E no 5, ele fala no verso 9 e no verso 12. Tudo isso para enfatizar que a verdadeira religião se manifesta também no falar. Para dizer à igreja que nós não podemos chegar ao dito popular do fale o que eu digo, não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porém, a ideia é que entendamos que o nosso falar tem que ser como o nosso agir. Tem que ser às claras. Tem que ser transparente. Ou tem que ser igual. O pecado no falar é extremamente fácil de praticar, pois não necessita de uma condição externa. Como muitas vezes roubar é necessário uma arma, adulterar é necessário uma outra pessoa, seja virtual ou seja física. É fácil também porque a nossa língua está intimamente relacionada com a nossa mente. Nós pensamos com palavras. Ao escrever sobre o controle da língua, Tiago nos exorta para a necessidade da transformação do nosso coração e de nossa mente, confirmando com o que está escrito em Mateus 15, do verso 17 ao verso 20, que diz: Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Muitas vezes, o que nós notamos é que a nossa prática não está batendo com a nossa teoria. Aquilo que temos tanto falado, nós não temos cumprido. Quando vamos tratar ou vamos falar a respeito de pecado, é interessante que pensemos que nós não pecamos apenas no fazer, mas pecamos também no falar, no omitir, no pensar e também na omissão. A fala, ela é um dom de Deus, um dom de comunicar louvor e admiração à majestade de Deus, que também se torna uma ferramenta de orgulho, ódio, blasfêmia, engano diabólico. E amados, várias vezes nós podemos escorregar de um lado para outro com a nossa língua. Muitas vezes nós vamos chegar ao ponto de abençoar, mas também de amaldiçoar com a nossa língua. Tiago aqui, nesse texto, ele vai nos mostrar 3 evidências manifestadas no falar e 3 verdades sobre o falar que devem ser bem administrados por nós. Primeiro, vejam o verso 6, o que diz. Olha só. Assim também, a língua é um fogo em um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Amados, para entendermos, o falar, ele evidencia se genuinamente somos cristãos ou não.
A nossa fala diz muito sobre quem nós somos, porque através da nossa fala, as pessoas vão poder comparar com as nossas ações. E aí as pessoas vão conseguir ver se realmente aquilo que falamos é aquilo que somos. Uma frase, eu não lembro agora de quem é, se eu lembrar até o final eu falo. A frase diz o seguinte, que uma máscara, ela não dura por muito tempo. A pessoa, ela não consegue usar uma máscara por muito tempo. Ou não consegue usar uma máscara o tempo todo. A gente tira pela gente como estamos agora com essa máscara física. Em algum momento a gente sente a necessidade de tirar para renovar o ar, para respirar. Mas a máscara que não é física, essa máscara em algum momento ela cai. E aí ela vai mostrar verdadeiramente o caráter da pessoa. Por mais que a pessoa fale sempre palavras bonitas, tenha sempre uma linguagem coloquial perfeita, ela seja uma pessoa persuasiva, em algum momento a sua fala não baterá com o seu caráter. E aí as pessoas ao seu redor, ou ao redor dessa pessoa, verá quem ela é. No verso que acabamos de ler, tem a expressão aí, mundo de iniquidade. Pode ver aí. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Esse mundo de iniquidade significa que nossa língua, ela se identifica com o sistema mundano caído, ou mundano decaído. E não só decaído, mas rebelde e pecaminoso. Nós, pelo fato de sermos pecadores, nós temos uma inclinação muito grande para o pecado. E a nossa língua acompanha. Ou talvez a nossa língua, muitas vezes, ela abre porta. Por mais que a nossa língua ela esteja trancafiada dentro da boca, presa através dos dentes, ela não pode ter um minuto de condicional. Porque quando esse minuto de condicional que ela tem, ela pode ou transmitir paz ou fazer uma nova guerra. Todos tropeçam no falar. Todos. Não há esse que escape. Não há esse que diga assim, eu não peco no falar. Todos tropeçam no falar. E tudo isso começou lá em Adão. Adão lançando a culpa sobre Eva, Eva lançando a culpa sobre a serpente, e por aí a humanidade caminhou. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, o verso 13 ao 18, o seguinte. Romanos 3, versos 13 a 18. Ele diz o seguinte: suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem um caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Amados, nesse texto aqui, Paulo ele apresenta um resumo da pecaminosidade do homem, incluindo ali o constante mau uso da língua como marca de quem não conhece a Deus. A hostilidade no falar, o engano, a mentira para manipular a situação ou situações, o uso da linguagem para tornar uma história mais engraçada. Amados, muitas vezes falar a verdade para denigrir outra pessoa também é pecado. Até o jeito de você falar a verdade a respeito de uma pessoa, se você não falar essa verdade para que aquela pessoa se corrija,
ou para que aquela pessoa seja abençoada, se a sua palavra for uma palavra para denigrir a imagem dela, isso é pecado. E quantas pessoas dizem, não, mas eu sou assim. Eu falo a verdade, doa em quem doer. Mas existem várias formas de se falar a verdade. Sem mascarar a verdade. Falar a verdade pura. Quantas vezes Cristo falou a verdade a todos aqueles que o procuraram, mas falou com amor. Falou com amor para que a pessoa compreenda que através daquele amor que ela estava recebendo, daquela misericórdia que ele estava derramando ali por ela, fosse uma porta para que ela se endireitasse. A nossa língua, nós temos uma capacidade tão grande com a nossa língua de animar pessoas, de trazer pessoas para perto, de caminhar com pessoas que estavam fraquejando no caminho, firmar o pescoço, né? Engrossar, enrijecer o pescoço, firmar as pernas e continuar caminhando. Mas também quantas vezes nós temos dito palavras que nós dizemos ser verdadeiras às pessoas, e as pessoas recebem, se machucam e vão ficando afastadas. Vão ficando para trás. E ainda temos muitas vezes a tolerância, a intolerância, seja lá qual é a palavra, agora eu estou tentando buscar aqui, de olhar e dizer assim, tá vendo? É porque não era um salvo. E não sabe como é que está a vida da pessoa. A incapacidade do amar. Quantas vezes as pessoas têm apontado o dedo e só denegrido a imagem de outras pessoas? E eu não estou falando isso fora da igreja, não, até dentro da igreja. Não tem a capacidade de olhar para o outro, estender a mão e abraçar. Não tem sequer o desejo de saber como está a vida do próximo, o que é que está acontecendo com o próximo para que ele esteja naquela situação, mas prefere entregar a língua a Satanás. E ao invés de ser um abençoador, torna-se uma pessoa amaldiçoadora. Ao invés de levar o amor de Cristo, guarda, parece que cava assim, enterra o amor de Cristo e destila todo o seu veneno. Quantas vezes? Tem alguns textos aqui que eu queria que nós observássemos, e eu vou falar cada versículo, uma pausa para quem quiser marcar. Primeiro, Salmo 35, verso 28. Salmo 35, verso 28 vai dizer assim: minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Nesse verso aqui, mostra que há constante louvor e gratidão nos lábios de alguém transformado. De alguém que busca a Deus. De alguém que busca fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Provérbios 10, 21. E aqui em Provérbios eu vou pegar 3 versículos. Primeiro, Provérbios 10, 21 diz: as palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Capítulo 12, verso 18, ainda de Provérbios. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Provérbios 15, verso 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito.
A linguagem de alguém que passa por uma experiência genuína com Deus, certamente transmite vida. E não só vida, mas também cura e ainda alimenta os outros. Amados, se nós notarmos o quanto que nós falamos e o quanto que nós ouvimos, muitas vezes é descomunal. Há uma disparidade muito grande. Porque embora tenhamos 2 ouvidos, 2 orelhas para captar tudo, nós ouvimos apenas o que nós queremos. O que me convém ouvir. O que me interessa ouvir, eu escuto. E aí, o resto. Mas quantas vezes nós temos aberto as nossas bocas e tem sido um sepulcro podre, não abençoador. Palavras saem em nossas bocas, muitas vezes até palavras torpes. Eu conheço gente da igreja que o palavreado não é diferente do palavreado do mundo. Pessoas que muitas vezes assim, não, peraí. E não condiz com a pessoa com o que a pessoa deve ser. Porque pelo fato de sermos chamados de cristãos, ou pelo fato de nós abrirmos nossas bocas para dizer que somos cristãos, se somos cristãos, nós temos que mostrar a imagem de Cristo para o outro, através de nossas vidas. Afinal de contas, somos imagem e semelhança de Deus. Embora o pecado ele tenha turvado essa imagem em nós, mas essa imagem está em nós. E Deus derramou sua graça sobre nós, entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para que nós fôssemos lavados e remidos pelo seu sangue. Para que essa imagem transparecesse mais. E muitas vezes não temos parecido com Cristo. Não temos transmitido a imagem de Cristo. Salmo 64, verso 3 diz: Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. Verso 4: De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa sem qualquer temor. Verso 7: Mas Deus atirará nele suas flechas, repentinamente serão atingidos. Verso 8: Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. As palavras, amados, são símbolos da condição espiritual de uma pessoa. Se você quiser medir a sua condição espiritual, ver como é que está a sua condição espiritual, preste atenção no que você está falando. Preste atenção naquilo que você está falando para o seu próximo. Preste atenção naquilo que você está falando sozinho. Aí você saberá como é que está a sua condição espiritual. Se você está mais próximo de uma figura de um cristão, ou se você está moldado ao mundo, ao sistema mundano, decaído, pecaminoso, vergonhoso e por aí vai. Um conselho: cuidado com os comentários críticos sobre outras pessoas, pois isto também está relacionado com a pecaminosidade. Uma fé verdadeira e consistente se evidencia na ausência de fofoca, na ausência de palavras hostis,
na ausência de reclamação e na ausência de ofensa. A fé autêntica, ela produz mudança no falar, no viver do Filho de Deus e evidencia essa filiação e o tipo de relacionamento que ele tem com o Pai. Ah, pastor, é difícil. Olha, eu consegui largar dar as costas para muitas coisas dos meus pecados, mas tem um pecadinho de estimação, eu não seguro minha língua. E não me importa, não. Eu simplesmente falo e acabou-se. E quando eu vi, já foi. Aí vem a pergunta: e como é que está o seu relacionamento com Deus? Minha avó tem uma mania de dizer para a gente lá que quem muito fala, muito erra. E essa é a mais pura verdade. Quer se tornar um sábio? Cale-se. Retenha para si. E aguarde. E peça a Deus sabedoria sobre aquilo. Mas você quer ver a imagem, a figura exata do insensato? Ele abre a boca e despeja tudo o que pensa. E muitas vezes assim, não, mas é porque eu sou verdadeiro. Não. Não é porque você é verdadeiro. É porque está faltando alguma coisa a ser trabalhada em você. Como eu falei, existem 1000 formas de a gente falar algo. Segundo ponto que Tiago vai tratar aqui, ele diz que o falar evidencia a maturidade do cristão. Vamos saber qual é o grau de maturidade que nos encontramos. Do verso 2 ao verso 4, do mesmo texto que nós lemos aqui em Tiago, capítulo 3, ele vai dizer assim, olha: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. A pergunta agora é: quem é que tem nos dirigido? Quem é que tem nos guiado em tudo? Palavra, pensamentos e atos. Quem é que tem nos guiado? Amados, ao nos convertermos, todos nós entramos num processo de crescimento. Quando Deus nos traz para si, Ele gira, nos traz para o caminho correto, nós começamos a engatinhar. Por isso que nosso discipulado, nós temos níveis. Nós temos a apostila do nível 1, a apostila do nível 2, a apostila do nível 3, a apostila do nível 4, e por aí vai. Por quê? Porque a gente crê que todo aquele que se converteu, ou que foi convertido pelo Espírito Santo, Deus o trouxe para a sua maravilhosa luz, ele necessita de alimento para crescer. E todo aquele que inicia nesse processo, ele começa com uma criança engatinhando. E aí nós temos todo o cuidado de dar o leite para ele. Porque naquele momento ele não pode comer uma comida sólida. Ele não pode comer uma papa. Ele tem que tomar o leite. E aí nós temos a apostila 1. E essa pessoa, ela vai se alimentando e vai crescendo, que o objetivo do discipulado é. E vai chegar até que ponto? Até o ponto de se tornar um quê? Discipulador. Quem não passou por isso aqui? Ninguém vai ensinar se não recebeu nada. Ou não é? Tem que aprender algo.
Então, nesse processo de crescimento, nascidos do alto, amados, nós temos que compreender que somos geração de Deus, um povo escolhido. Se eu estou engatinhando e eu estou recebendo alimento, é para que eu fortaleça a minha fé, para que eu cresça na fé e para que cada vez mais eu me comprometa com o Evangelho. E não para que eu venha a futuramente ou mais tarde denigrir o Evangelho, que é o que muitas vezes nós fazemos quando pecamos no falar. Se compreendêssemos que Deus, Ele nos trouxe para Ele, que Cristo disse, olha, ide por todo mundo e fazei discípulos, pregando o Evangelho a toda criatura. E ao invés de eu estar levando a palavra de Deus, eu estou falando palavras contrárias, palavras profanas, palavras que machucam, que magoam, palavras que denigrem a imagem do outro. Eu estou fazendo o contrário do que Cristo me mandou fazer. Assim como o filho ele traz as marcas genéticas de seus pais, as quais se acentuam à medida que ele cresce, se somos filhos de Deus, vamos trazer a marca do caráter de Deus em nós. E essas marcas, elas se evidenciará dia após dia, num processo de crescimento. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu mostro essas marcas de Deus em mim. Quanto mais eu falo com Deus, quanto mais eu busco caminhar pelo caminho, quanto mais eu dou ouvido ao Espírito Santo, mais eu trago, eu mostro as marcas desse caráter de Deus em mim. O processo de mudança não é instantâneo, mas tem um início, e esse início foi na nossa conversão. Mas agora, amados, é necessário que nós continuemos a caminhar por esse caminho, a buscar esse alimento todo instante, todo momento. A palavra é bem clara, orai sem cessar, porque se nós estivermos orando constantemente, consequentemente, nós não estaremos abrindo nossas bocas para amaldiçoar, para falar asneiras. Mas estaremos levando paz ao próximo, luz. Porque o objetivo de estarmos aqui é esse: sermos sal, para dar um sabor diferente a esse mundo, e luz, para trazer a luz de Cristo para esse mundo, para mostrar que existe salvação, para mostrar que existe um Deus misericordioso que olhou para nós, nos amou e enviou seu Filho para morrer por nós, para que nós nos tornássemos filhos, para que nós mudássemos de categoria de apenas criaturas para filhos de Deus. Há uma grande diferença, gigantesca. Amados, o alvo de Deus para nós é que sejamos perfeitos como Ele é perfeito. E essa perfeição nós temos que buscar todos os dias. Embora essa perfeição se concluirá lá na glória. Mas é por isso que Ele diz que temos que perseverar. Perseverar. E aí a gente lembra da palavra de domingo. No mundo tereis aflições, lutas, batalhas. A guerra ela será interna, mas essa guerra também será externa. O conflito ele vai ser interno, mas ele também é externo. E o que nos resta é perseverarmos. Cristão, perseverança, tribulação. E tudo isso a gente só passa se a gente tiver fé e amor.
Romanos 8, 29 vai dizer assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Com qual objetivo? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É necessário que tenhamos a forma de Cristo. Buscarmos a forma de Cristo, de pessoas piedosas, de pessoas amáveis, de pessoas crentes. Mas não é crente de qualquer forma, é de ouvir Deus e deixar Ele executar todo o plano dele em minha vida sem que eu atrapalhe. Porque muitas vezes a gente bagunça o coreto. Muitas vezes a gente acha que está abafando. A gente está sobre a carne seca. E a gente muitas vezes não é nem o farelo, nem o pó. Amados, os pecados cometidos pelo falar são mais difíceis de abandonar. São os que mais relutamos em permitir que Deus elimine. Sabe por quê? Porque se nós conseguirmos dominar a nossa língua, aí sim a gente chegou à maturidade espiritual. Se a gente conseguir trancar esse pedacinho de carne dentro dos dentes, aí a gente, pode ter certeza que está amadurecendo. No texto que a gente está lendo aqui, Tiago ele vai usar dois exemplos interessantes. Primeiro, é o freio na boca do cavalo. Um pequeno instrumento para controlar um animal e conduzi-lo completo. Aquele freio na boca do cavalo, ele não trava só a boca do cavalo, mas ele, quando a gente puxa aquela rédea com força, todo o animal trava. Quem nunca cavalgou aqui? Quando criança, uns 11 anos, 12 anos, eu com esse porte físico maravilhoso aqui, estava cavalgando um cavalo do meu tio, cavalo de vaquejada, e sem querer eu bati de mau jeito nesse cavalo, esse cavalo abriu carreira. Amados, quando eu puxei aquelas rédeas, o bicho travou, e vocês nem imaginam o que aconteceu comigo. Não precisa nem imaginar. Saí voando, caí lá na frente e parecia só... Meu primo, desesperado, correu e disse: pronto, acabou-se, já não tinha nada, agora acabou-se. Assim deve ser a gente com a nossa língua. Quando ela quiser sair da boca no horário errado, morda ela. Que a dor vai fazer você lembrar. Não devo falar. Porque se essa mordida doeu em mim, a palavra que ia sair ia doer muito mais no outro. Aí a gente começa a crescer. O outro exemplo que Tiago usa aqui é o leme do navio. E ele vai dizer que o navio ele é muito grande e o seu leme é pequeno. Os ventos dão com força naquele navio, mas aquele que pilota o navio, com o leme, leva o navio para onde ele quiser. Proporcionalmente, o navio ele é proporcionalmente ao navio, o leme é muito pequeno. Mas uma vez que o capitão direciona esse leme, todo o navio vai para aquele lugar desejado. A questão é, quem está dirigindo o nosso leme? Essa é a questão. Essa é a questão. Será que sou eu que estou dirigindo do jeito que eu quero ou eu estou permitindo que o Espírito Santo dirija? Amados, se controlarmos a nossa língua, todo o nosso corpo, toda a nossa vida vai estar sob controle. É nesse sentido que nosso falar ele evidencia a santidade. O frear. Quantas e quantas vezes a gente quer e se a gente fechar a boca a gente sai ganhando.
1 Pedro 3,10, ele vai dizer o seguinte: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. A escolha é sua, a escolha é nossa. Se quisermos ter vida e vida com dias felizes, guardemos nossa língua do mal, freemos nossa língua. Salmo 15, do 1 a 4, ele vai dizer assim: olha, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem pode morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Aí a gente faz a gente pensar, né? A gente está próximo de Deus, só basta a gente segurar a nossa língua. Para nós parecermos mais com aquilo que Deus quer de nós, basta segurarmos a nossa língua. Muitas vezes a gente diz assim: olha, eu tenho uma vida terrível. Aí pergunta: para, o que é que tu tens falado? Ou, no que é que tu tens se calado? Muitas vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. O silêncio acaba com a guerra. O silêncio, ele traz paz. O ser humano, ele é incapaz de dominar a própria língua. Porém, o Filho de Deus tem que lutar contra a sua natureza, pois através do falar, ele evidencia a santidade e o controle de Deus na sua vida. Uma vez eu ouvi a frase, eu já falei isso aqui. Uma pessoa um dia disse: olha, tem um grande problema comigo. Eu achava que quando fui batizado, o homem velho ia morrer afogado naquelas águas. Mas acreditem, o infeliz sobreviveu, porque ele sabia nadar. E tem dias que quando eu estou tentando mais buscar ser santo, mais ele quer sair daquela bendita daquela água e tomar conta de mim. Porque quando eu escuto coisas, quando eu vejo coisas e tento me segurar, ele chega para mim e diz: olha, se tu quer ser educado, sai da frente que eu vou resolver. E quantas vezes não passamos isso em nossas vidas? Uma coisa bem prática: a gente está no trânsito, estamos todos direitinho, tudo tranquilo, de boa, né? Aí aparece aquele enviado do cão e passa com o carro na sua frente, ou lhe tranca. Aí pronto, é nesse momento que eu pergunto: como está a nossa maturidade espiritual? Quem tem controlado nossas vidas? Aí a gente diz assim: vai abençoado. Ou então a gente pipoca logo dentro do carro, aí filho de Belial, e aí começa. É ou não é, pastor? Um pequeno exemplo na nossa vida, e isso acontece conosco todos os dias. E não é só com quem dirige não, viu? O camarada está correndo ali para pegar o ônibus, aí parece que o motorista está vendo você chegar perto. Aí quando você chega bem pertinho do ônibus, ele acelera e vai embora. Aí você abençoa: vai em paz, meu querido, que Deus te abençoe. São coisas desse tipo que a gente vê que como é que está andando a nossa santidade. O que é que a gente está fazendo com a nossa santificação?
Amados, vejam o verso 1 que diz, e aí eu vou seguir o texto. O verso 1 vai dizer assim, olha, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo. Olha só. O falar, ele evidencia a qualificação para o ensino. Ninguém vai chegar a ser um professor de português, por exemplo, chegando numa sala de aula e dizendo assim, por um modo de que vocês chegaram tarde, vai? Diga aí, professora. Alguém numa situação dessa tem alguma qualificação de ser professor? Pois bem. A mesma coisa temos que ser nós. Antes de querermos ensinar, é preciso pararmos e vermos se nós aprendemos alguma coisa útil para passar adiante. É diferente dos youtubers de hoje em dia, né? Você chega no youtuber, meu amigo, você vê cada vídeo, cada um falando que dá para, eu acho que qualquer jornalista, só em ver aquele vídeo ali, eu acho que tem um troço. Dora ri muito comigo, que de vez em quando eu gosto de ver algumas videoaulas, alguns tutoriais, e aí tem hora que me falta paciência, eu deixo para lá, porque as pessoas, sabe, não sabem colocar as palavras no canto e acham que, eu não tenho paciência. Mas, amados, esse é o cuidado que nós temos que ter. Para vocês terem uma ideia, na igreja do século I, o ministério do ensino, ele conferia certa autoridade e prestígio. Motivação errada para o exercício desse ministério. Provavelmente é isto que está por trás da exortação de Tiago. Alguém, para estar na condição de mestre, deve ser aprovado no seu falar, no seu viver. E isso tem que bater. Sabendo que os mestres serão julgados com maior rigor, onde quer que estejam ensinando. E para vocês terem uma ideia, e a gente sempre costuma dizer que muitas vezes o irmão, a gente fica dizendo que irmãos, temos que orar, tal. Mas quando a gente vê a nossa condição como pastor, a gente compreende que é indispensável em nossa vida. Nós nos policiamos, eu acho que mais do que qualquer outro membro, porque a gente entende que tudo quanto a gente faz, nós vamos ser muito mais cobrados pelo que nós fazemos ou que nós deixamos de fazer. Toda vez que nós subimos aqui ao púlpito e nós deixamos alguma mensagem para os amados, quando nós estamos estudando em casa para poder preparar essa mensagem para trazer, amados, há uma grande preocupação nossa em nós não sairmos do que a palavra está dizendo. Porque nós sabemos que Deus vai cobrar de nós tudo quanto nós estamos falando aqui. O simples fato de falar com o irmão, ligar para o irmão, lembrar do irmão, isso vai ser cobrado de nós. Não importa se é co-pastor, se é bispo, ou seja, qualquer um título que vai receber daqui para frente. Apóstolo, arcanjo, serafim, querubim, como se queiram chamar. Mas nós sabemos que cada membro daqui, cada ovelha, é de nossa responsabilidade e que Deus vai cobrar de nós. Tanto as que são obedientes quanto as que são rebeldes. E essa ideia de que nós estamos constantemente, ou temos que constantemente nos policiar no que nós estamos ensinando, falando, trazendo para a igreja. Essa posição que aos olhos humanos parece de destaque, de reconhecimento, de honra, exige muitas horas de estudo, constante comunhão com Deus, oração. Muitas vezes a gente deixa de fazer outras coisas que nós, como seres normais, né, pessoas que trabalham, que têm seus compromissos, muitas vezes nós
até deixamos de fazer certas coisas para poder a gente se empenhar na palavra de Deus. Para quando chegar aqui, falar aquilo que o Espírito Santo nos tocou no que nós estudamos. Essa história de chegar na igreja sem preparo nenhum e não, peraí, eu vou abrir aqui, eita que o Espírito Santo vai falar agora. Meus amados, como é que o Espírito Santo vai lhe trazer a memória ou vai lhe instruir em coisas que você nem buscou? O camarada passa a semana todinha, não faz nenhuma oração direito, não para falar com Deus. Deus direciona o que é que o Senhor quer que nós levemos à igreja. Quantas vezes a gente acha que está preparando um sermão? Eita, vamos levar esse sermão aqui para a igreja. Quando prepara aquilo, Deus estava falando para a gente. Aí Deus diz, agora pronto, isso aí eu queria falar para tu. Agora a gente vai cuidar do que você vai falar para a igreja. E como vai ter momentos com esse se nós não pararmos para estudar? Se não pararmos para orar, pedir direção a Deus? Outra coisa que Deus exige de nós é uma vida de santidade, passada pelo falar e autenticada pelas ações. Lembrando, somos imperfeitos, somos pecadores, igual a todo mundo. Pecamos por pensamento, por palavras, por atos e por omissões. Ou não pecamos, pastor? Pecamos como todo mundo peca. Mas a questão é que nós buscamos. Nós temos que estar constantemente nos policiando, mas nós pecamos. Mas também nós chegamos perante o Senhor e dizemos assim, Senhor, faça o que o Senhor quiser de mim agora, porque se eu continuar caminhando com os meus pés do jeito que estou, a coisa não vai dar certo. E aí a gente pede perdão, e a gente ora, e a gente chora, e Deus puxa a orelha, ora dá um cipó mesmo nas costas, que é para a gente compreender o que foi que Cristo sofreu ali na cruz, que não é brincadeira, foi pela graça, mas não foi de graça, né? Não foi de graça. O sangue foi derramado, foi uma vida. Há 3 verdades acerca do falar que devem ser administradas. Primeira verdade, a língua é potencialmente destrutiva, mas também edificante. Verso 5 do texto aí de Tiago diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Verso 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tem uma ilustração que diz que certa vez um pastor estava limpando o seu quintal de uma propriedade que tinha, e junto à propriedade dele tinha outros terrenos que ainda não tinham sido ocupados. E acontece que era um período seco e tinha muito mato. Tinha muito mato nos outros terrenos. E ele limpando lá o quintal, vê uma caixa de marimbondo. E aí vem a brilhante ideia: vou destruir a caixa de marimbondo porque eu tenho filhos pequenos, de repente pode estar brincando, aconteceu um acidente. Aí qual é a ideia? Como é que a gente acaba com marimbondo? Como é que a gente acaba com caixa de marimbondo? Fogo. E ele correu lá, pegou um pedaço de pau, pegou um trapo lá, um bebedor de querosene, tocou fogo e... Resultado: deu vento,
E aquele fogo não serviu só para matar a cachada de maremoto. Mas aí pegou fogo pelo terreno e o fogo começou lambendo os outros terrenos e subindo a serra. E aí ele parou e pensou: da mesma forma que o fogo lambe esse mato seco com essa velocidade, assim é uma palavra errada que sai de minha boca. Tem o mesmo poder. Amados, a língua ela foi colocada num lugar estratégico, próximo de nossa mente. A língua ela não se cansa. Marca toda a carreira da existência humana, quer seja criança, jovem ou adulto. Todos usam e usam da forma que quer. Porém, o caráter de uma pessoa se reflete no seu falar e determina se haverá benefício para ela, assim como para os que a cercam. Ou seja, dependendo do que eu falar, ou eu vou estar abençoando a mim e ao que está ao meu lado, ou eu vou estar amaldiçoando a mim e ao que está ao meu lado. Engraçado que a palavra, ela vai dizer, olha, é melhor andar no deserto do que estar com uma pessoa rixosa. Fala demais, não tem uma trava na língua, não tem um freio que segure, consome o juízo de qualquer um. Olha o que Provérbios 18, 21 vai nos dizer. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Comerão do seu fruto. Muitas vezes a consequência do que muitas vezes o que nós estamos vivendo hoje é consequência do que nós andamos falando. Ah, mas minha vida está um inferno. Pare e analise o que é que você falou lá atrás. O que é que você falou lá atrás? Ou o que é que você tem falado para que sua vida esteja desse jeito? Provérbios 13, 3 diz: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. E não para por aí não. Provérbios 11, verso 9 ao 11 diz: com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Ou seja, muitas vezes não é bênção só para mim, mas é bênção para mim e para o próximo. Mas também pode ser maldição para mim e para o próximo. Uma das formas de demonstrarmos o amor fraternal é abençoando o nosso próximo. Romanos 12, 14 vai dizer: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Eu creio muito que tudo que a gente lança vem um retorno para a gente. Lei da física. Toda ação tem uma reação. Se eu tenho buscado a Deus e tenho falado da palavra dele, eu tenho levado paz no que eu estou falando, consequentemente eu vou colher paz. Agora, se eu quero falar só o que o meu coração está buscando de impuro, aí o resultado é contenda, é falta de paz. Com a mesma língua, somos capazes de cantar louvor,
louvores mais alegres possíveis, mas também de proferir crueldades devastadoras. O simples fato de levantar uma mentira contra uma pessoa, isso causa uma catástrofe que muitas vezes você nem imagina até que ponto vai chegar. E muitas vezes pode nem atingir tanto a pessoa que você falou, mas atingir a você, por não comprovar. Segundo a verdade, a língua não pode ser controlada pelo homem, mas pode ser controlada por Deus. Versos 7 a 9 diz assim: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O plano de Deus para nós era que fôssemos corregentes da criação. Se a gente olhar para o texto de Gênesis e se olharmos hoje, muitas coisas que a gente ainda consegue ver do que Deus quer para nós, ou desde o início quis para nós, é que o homem ele domina todos os tipos de animais. Mas diferentemente dos animais, a língua deste próprio homem é indomável. O que fazer se convive com algo indomável? O que eu posso fazer para dominar aquilo que eu deveria dominar e não consigo? Simplesmente pedir a Deus que controle por nós, que seu Espírito Santo direcione, corrija, mesmo que doa, mas que nos corrija. Controle o nosso falar, para que sejamos bênçãos. Uma outra verdade, a língua é ambígua. Afeta negativamente o que é bom. Verso 10 vai dizer assim, olha: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aqui destaca-se uma incompatibilidade entre um coração puro, de onde procedem as fontes da vida, e um coração impuro, de onde saem palavras venenosas, de morte. Aqueles que foram transformados pelo Espírito de Deus devem manifestar integridade e pureza de coração, através de palavras puras e edificantes, palavras que levem vida, palavras que levem paz, palavras que levem ânimo ao que está desanimado, e leve cura ao que está enfermo no coração e na alma. Vem uma pergunta: alguém já lhe disse para tomar cuidado para não morder a própria língua? As perguntas nos versos 11 e 12 exigem uma resposta negativa. Se fosse possível jorrar os dois tipos de água da mesma fonte, que gosto você iria sentir? Ao invés de uma água pura, doce, uma água misturada, doce com um amargo. Amados, o que temos que ter cuidado é que o ruim ele sempre estraga o bom. O ruim estraga o bom. Você pega uma fruta podre e bota no meio das boas, o que é que acontece? Ela apodrece.
Você pega um pão mofado, bota junto dos outros, o que é que acontece? Tudo mofa. Esse é o cuidado que temos que ter. Comentários do tipo, eu fui à igreja, adorei a Deus. Mas, irmãos, viram aquela calça de pastor Carlos? Existe aquilo? Toda rasgadinha, tá agora querendo ser da moda? Pelo amor de Deus. Viram não que pastor Sérgio veio com o terno preto 3 domingos seguidos? O homem não tem o terno não, é? Ivonete agora está pintando o cabelo de acaju, vocês viram? Não é preto não, é acaju. Desse dia vai querer ser loura também. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque muitas vezes nós estamos vindo à igreja, fingindo que estamos ouvindo até a palavra. Mas ao invés do nosso coração estar atento ao que a palavra de Deus quer dizer, eu estou com meus olhos vendo o que eu não precisaria estar vendo, porque não vai me edificar em nada. O que é que vai edificar? Acaso a palavra ela não é completa? Acaso você não veio se alimentar, mas veio simplesmente só participar de um evento social? Não, estou com tanta saudade hoje de Amaro, hoje eu vou para a igreja. Eu tenho que estar com saudade dos irmãos, mas eu creio que a minha saudade de, comungar das palavras, comungar de todo o ambiente, de adorar junto com os irmãos, tem que ser muito maior. Amados, se não chegarmos aqui com o coração para adorar, estragou tudo. Não adiantou de nada. Não dá para equilibrar essas coisas. Bendizer a Deus, amaldiçoar o homem. Não é compatível. Ou você é um cristão e faz aquilo que Deus quer que você faça. Você fale aquilo que Deus quer que você fale, ou você não é cristão. É simples. É prático. Essa tem que ser a nossa batalha todos os dias. Sabe por quê? Porque a língua afeta o que é bom, tornando ruim. E nesse caso, nossa aparente santidade é prejudicada pelo nosso falar. E aí é como eu disse, a máscara cai. Você está constantemente com a pessoa, você começa a ver quem é a pessoa. O que a pessoa fala e o que a pessoa faz. Quantas vezes já se chegou numa igreja e diz assim, não, fulano é espiritual demais. Sendo que acontece que quando sai da porta, aquele mesmo fulano que é espiritual demais, um dia que você vai na casa dela e passa, digamos, meia hora, 1 hora conversando com ela, a irmã não chama nem você para orar. O irmão não chama nem para você para orar, nem para dizer assim, vamos ler aqui um versículo? Vamos ver o que é que Deus quer de nós aqui hoje? Não. Aí quer começar a nivelar. E o engraçado é que as pessoas que acham que são espirituais demais e não são, nivela sempre por baixo. Mas a oração de fulano é uma oração muito fraca. A pregação de fulano é uma pregação muito fraca, muito vazia. Ninguém ouviu fulano da glória, nem ninguém da glória. Fulano ora, não ora nem línguas. Quando fulano está lá no louvor, a gente nem marcha porque não sente. Algo está errado. Ou não está? É com a igreja? Amados, prestemos atenção quando formos a banco, a shopping. A gente vai ver nos pisos e em vários lugares, locais demarcados, muitas vezes com um triângulo amarelo, dizendo assim, olha, cuidado, piso molhado. O que é que a gente faz? Anda, não é? Com todo cuidado.
a mesma coisa, essa mesma plaquinha a gente tem que colocar na nossa língua. Do mesmo jeito que alguém vai colocar lá, olha, cuidado, cão feroz. A gente tem que colocar na nossa língua. Cuidado, língua feroz. Língua escorregadia. Sabe por quê? Porque a nossa língua, ela está pronta para facilmente falar o que não deve e quando não deve. E além do que deve. É impossível ser um religioso cristão autêntico se o nosso falar não estiver marcado pelos princípios e pelo caráter de Deus. Se alguém se diz religioso, mas não refreia a sua língua, vive uma religião falsa, vive uma vida falsa. Não podemos ser indiferentes a esse assunto na igreja, fora da igreja, onde quer que nós estejamos. Pois nosso falar tem que ser conveniente com o nosso viver. Senão, estaremos sendo cúmplices do diabo. Ministério, lembremos que um dia iremos responder diante de Deus pelos nossos comentários, pelas nossas fofocas e por tudo o que nós incendiamos com nossa língua. Vamos prestar conta. E aí Mateus, para finalizar, Mateus 12, o 36 e o 37 diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. E aí, imaginem Cristo olhar e dizer assim: não vos conheço. E a prova disso está no que vocês falam. Porque eu nunca falei o que vocês falam. Nunca andei como vocês andam. Nunca aprovei o que vocês têm aprovado. Cabe a nós, amados, todos os dias, orarmos, segurarmos nossa língua e falarmos com Deus. Pedir a misericórdia do nosso bom Deus, para que Ele nos guie no nosso falar, cada instante, para que sejamos atalaias e não amaldiçoadores, para que sejamos portadores de paz, que levemos palavras de paz e não contenda, amargura, ódio no que vamos proferir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu agradeço essa rica oportunidade.